Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro. Ele esteve envolvido em 2 projetos que foram bem destacados na Câmara nos últimos dias. O primeiro deles, ele foi relator do projeto que abre espaço para os clubes de futebol se transformarem em empresas, e o outro da PEC, de autoria dele, 438, que passou na CCJ na semana passada, que regulamenta a regra de ouro e estabelece gatilhos para redução dos gastos públicos, que envolvem, inclusive, redução de jornada de trabalho e salários de servidores durante um determinado período de tempo. Queria primeiro agradecer ao deputado por ter vindo ao nosso estúdio. E falando ainda falando sobre a PEC 438, ela foi aprovada agora na CCJ. Eu olhei hoje na comissão, a página da Câmara da Comissão Especial e ainda não tem nenhum integrante inscrito. Para quem não sabe, comissões especiais são feitas, entre outras coisas, para apreciar PECs, e elas têm os integrantes indicados pelos líderes partidários. Como não tem ainda nem os integrantes, esse ano é improvável que ela continue andando, ou o senhor ainda acha que consegue ter algum avanço? Olha, Caio, primeiro prazer estar aqui conversando com você, falando para aqueles que assistem o Poder 360. Bom, eu acredito que é possível ainda nesse espaço de basicamente uma semana e meia que falta para o recesso, pelo menos nós fazemos a instalação da comissão especial. É importante lembrar que na semana passada nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, com 39 votos. 39 a 14. 39 a 14. Durante ainda a parte da manhã, no mesmo dia à tarde, o presidente Rodrigo Maia instalou a comissão especial em plenário, e agora nós estamos costurando a indicação do relator, que já está o nome anunciado, que é o Felipe Rigoni, e agora a constituição de um presidente para conduzir os trabalhos da comissão especial. A gente acredita que durante essa semana e na semana que vem podemos bater o martelo com o presidente e tentar a instalação dela para basicamente a gente já colocar para a sociedade, para o parlamento, um plano de trabalho para a comissão especial. Então acho que isso é possível até antes do recesso. Entendi. O governo apoia um projeto que está no Senado que é muito similar ao seu. Conteúdo é muito parecido. A proposta do senhor, que está na Câmara, recebeu em algum momento algum apoio do Planalto? Olha, desde o princípio, né? É importante lembrar que em abril desse ano nós constituímos um grupo de trabalho de 25 técnicos do governo, da Câmara, e com a participação minha e do Felipe Rigoni, nós detalhamos muito, aprimoramos muito, estudamos muito a minha PEC 438, mas por uma questão de articulação política, no final o governo resolveu apresentar a famosa PEC emergencial no Senado, o que na minha opinião foi um equívoco, mas enfim, eu acredito... Atrapalha a tramitação? Não acho que atrapalha, mas eu acredito que assim, você dissipa esforços, ao invés de você estar concentrado numa PEC que modestamente eu considero a minha, do ponto de vista técnico, muito mais completa do que a PEC emergencial. Ela tem mais gatilhos, o impacto fiscal dela é muito mais expressivo, ela tem mecanismos de antecipação para evitar o descumprimento da regra, tem mecanismos de aceleração do cumprimento, dado um período de descumprimento. Então, nós poderíamos estar concentrando na Câmara, né? Provamos que temos ali liderança política, o presidente Rodrigo Maia, e todo o esforço que nós fizemos para aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, seria mais lógico nós continuarmos na Câmara para depois levar ao Senado. Mas já que apresentou no Senado, que essa PEC, que é uma cópia da minha PEC, que ela possa ser apensada, ou que a gente possa fundir as duas PECs, pegar o melhor das duas e apresentar à Câmara, depois de aprovada no Senado, no primeiro trimestre do ano que vem. O senhor existe uma perspectiva de alguma das duas ser aprovada mais rápido na casa respectiva, ou o senhor não está acompanhando do Senado? Não, eu estou acompanhando do Senado, sim. Na medida em que a PEC do Senado seja aprovada, é ótimo, porque nós juntaremos ela à PEC da Câmara e podemos apresentar ao plenário da Câmara e se ela ir direto para a promulgação do presidente. Entendi. E o senhor tem um palpite ou recebeu uma informação? O governo procurou o senhor para explicar o porquê desse movimento? Eu estive com o ministro Paulo Guedes, com toda a equipe econômica. Ali naquele momento também tinha, de certo modo, por parte do Senado,
uma disputa de protagonismo, querer apresentar as PECs, como foi apresentado as 3 PECs do complemento do ajuste, o Pacto Federativo, a PEC dos fundos e a PEC emergencial, apresentadas no Senado, até dando eu diria, um drible no regimento, porque PECs elas têm que necessariamente, quando enviadas pelo governo, serem apresentadas na Câmara. Então, se utilizou o senador Fernando Bezerra para apresentar essas PECs, mas, enfim, isso é da concertação política. Claro, então, o governo conversou comigo, falou várias vezes, tivemos diversas reuniões, eu só acho que é energia que se dissipa. O que o governo disse para o senhor? Que o Senado teria construído um compromisso de aprovar ela no dia 5 de dezembro. Nós estamos no dia 10 e sequer ela ficou com o compromisso de aprovar esse ano, já ficou para o ano que vem. Entendi. Então, mas eu continuo acreditando que o governo vai se organizar para aprovar ela no Senado e nós vamos estar na Câmara, que é a recomendação do presidente Rodrigo Maia, que a PEC 438 esteja pronta para receber a PEC emergencial aprovada do Senado. Entendi. O senhor, então, esse movimento do governo, na avaliação do senhor, ele dissipa esforços que poderiam estar concentrados e avançar mais rapidamente. Claro. A PEC que Não, e tem outro detalhe também, Caio, é o seguinte. Diga. O ano que vem é um ano eleitoral. Claro. E eu falei várias vezes sobre isso. É muito mais difícil aprovar PECs com a dureza dos gatilhos que tem, eu sei disso, né? Num ano eleitoral do que num ano não eleitoral. Então, você começar uma tramitação dessa na Câmara faz muito mais sentido do que você começar no Senado, especialmente quando nós entramos em ano eleitoral. Porque os deputados estão mais expostos a esse tipo de pressão eleitoral que os senadores. Evidente. Senador nenhum... muito raro que um senador saia, por exemplo, do Senado para se candidatar a prefeito. Tal, mas eu acredito que faria mais sentido nós concentrarmos esforços na Câmara. Entendi. E a PEC do senhor, ela é de 2018, junho de 2018, se não estiver enganado. Por que ela tomou essa força agora? Porque eu acredito que, na época, tanto na equipe econômica anterior, no governo anterior, como nessa, eu acredito que faltou, de certo modo, uma compreensão de que os efeitos da Previdência, do ajuste da Previdência, são limitados. A Previdência é a maior despesa obrigatória, é o maior gerador de déficit fiscal, só que não é o único gerador de déficit. É o maior unitariamente, mas tem um conjunto de outras despesas que estão sem controle, que estão espremendo o teto de gasto, que estão tirando recursos de educação, de saúde, de segurança pública, porque estão grandes e crescendo descontroladamente e que nós precisávamos de um outro mecanismo de ajuste. E aí, quando se fez a reforma da Previdência, quando se foi olhar os números, fazer as projeções para os anos seguintes, falou, opa, a Previdência não vai resolver esse problema sozinha. Então, precisamos de outro mecanismo. Qual o mecanismo que tem aí? E tem ali uma PEC de um parlamentar que já estudou isso há algum tempo atrás, e aí começaram a... E também a vida do dia a dia. A regra de ouro esse ano foi estourada em 248 bilhões. Certo. O governo teve que correr na Câmara para aprovar um crédito suplementar, porque senão não ia pagar o Bolsa Família, não ia pagar o benefício de prestação continuada, o BPC. E ano que vem, se não aprovar a PEC dos gatilhos ou da regra de ouro, a minha ou da emergencial, serão 360 bilhões de pedido de abertura de crédito, mais dívida para a sociedade, dívida para a geração futura, para gasto hoje. Importante que se diga isso, toda vez que descumpre a regra de ouro, nós estamos endividando os nossos filhos e os nossos netos. Então, é importante a gente corrigir esse sistema para que a gente possa voltar a investir no país. O senhor comentou da reforma da Previdência. Depois que a reforma da Previdência foi feita, houve uma nova avaliação e foi visto que aquilo não era suficiente. Mas teve, então, não sei se um problema de comunicação em relação à reforma da Previdência, porque quando a reforma da Previdência estava tramitando, a campanha que se fazia era, não digo de resolver todos os problemas do mundo, mas era muito próximo disso. Sem dúvida nenhuma. Foi uma campanha exagerada, teve excessos essa campanha. Teve uma superestimação dos efeitos. Criou-se expectativas na sociedade que a sociedade que ela sozinha não consegue cumprir, é isso? Diversos manifestações públicas, coletivas, seminários, palestras de membros da equipe do governo dizendo o seguinte, olha, com a reforma da Previdência, com tal 1 trilhão em 10 anos, nós vamos garantir crescimento sustentado
dos próximos 10 anos. Isso não acontece sem o ajuste fiscal pleno, né? E aí, quando nós formos olhar os resultados, o Brasil está desde 2002 com déficit nominal, desde 2014 com déficit primário, agora, a partir desse ano, descumprindo a regra de ouro, com teto em 2021 estourado. Ou seja, a gente precisa corrigir isso. Então, eu acredito que o governo precisa cumprir o ajuste fiscal. A gente não vai ter política social no Brasil se não ajustar as contas. É conversa fiada a gente falar que, não, e pode ser qualquer tipo de política social, de esquerda, de direita, de centro, se não tiver as contas ajustadas. Então, eu acredito que é fundamental que o governo estabeleça isso como prioridade para que a gente possa fazer o Brasil avançar. E na CCJ, essa PEC, ela teve muitos votos, foram 39 a 14, como 39 a gente falou anteriormente. É uma margem bem larga. O que fez essa PEC ter essa votação toda? Porque o único ponto que caiu, se eu não estiver enganado, foi o do Sistema S, certo? Que contava para... Caiu em parte, tá? Exatamente, não caiu totalmente, mas caiu uma parte, inclusive foi uma demanda da indústria, se eu não estiver enganado, de certa forma. Do Sistema certo? S, né? Do Sistema S, do Sistema S como um todo. Teve alguma... O que envolveu, quais conversas foram envolvidas nisso para ter essa margem tão alta? Em primeiro lugar, quero dizer que eu sou contra a retirada do Sistema S da PEC 438. Tá? E o acordo que nós fizemos com o relator era que essa retirada ela não impactasse na constitucionalidade, porque ela não é inconstitucional, essa mexida. E ela pode ser, a discussão política ser retomada na comissão especial. Agora, quais foram os argumentos que nós utilizamos na Comissão de Constituição e Justiça? As contas públicas estão desequilibradas. A esquerda concorda com isso? Concorda. A direita concorda com isso? Concorda. A gente precisa de mecanismos de correção. Quais são esses mecanismos? Vamos discutir na comissão especial. Entendi. A soma da minha PEC com a PEC emergencial tem um conjunto de 33 medidas. Medidas de receita e medidas de despesa. Eu acredito que essa medida eu não me sinto confortável, não acredito que ela tem que estar numa PEC. Retira, vamos apresentar outra. Então, pelo acordo que foi feito na CCJ, existe a possibilidade do projeto ser muito mexido na comissão especial. Ele vai ser discutido na comissão especial. Agora, vamos fazer uma discussão pé no chão, vamos fazer uma discussão técnica. Olha, eu quero retirar esse determinado mecanismo, esse determinado mecanismo tem um impacto X. Vamos colocar um outro. X em outro lugar. Exatamente. E qual o senhor acha que vai ser o ponto mais sensível? Eu acho que tem vários pontos sensíveis. Por exemplo, a questão, toda vez que a gente fala de despesa de pessoal, lembra que eu falei que a Previdência é a maior das despesas obrigatórias. Claro. A segunda maior é a despesa de pessoal. Qualquer mexida em despesa de pessoal, quando impacta na vida de servidores, a gente tem que ver com extremo cuidado, porque não é simples você mexer na vida de um servidor público. Eu compreendo isso, eu sou filho de servidor público, eu sei o que isso significa. Então a gente tem que tomar cuidado, mas a gente também tem que ter a responsabilidade de saber que o Estado tem limites. E às vezes mecanismos que estão sendo introduzidos na PEC dos gatilhos, elas evitam até consequências mais graves. Por exemplo, a Constituição já prevê demissão de servidor estável, quando se ultrapassa um patamar de despesa pessoal. A jornada de trabalho ela pode ser incorporada como um gatilho temporário para justamente se evitar a demissão de servidor estável. Estou até estudando essa proposta com o deputado Rigoni, para que a gente possa, na medida em que se incorpora a redução da jornada na PEC, na Constituição, a gente possa retirar da Constituição, por exemplo, esse mecanismo da demissão de servidor estável, porque ele não, já que ele vai ser rediscutido na reforma administrativa, não precisa estar na Constituição uma demissão de servidor estável condicionada a despesa de pessoal, se você já criou outros mecanismos de ajuste. Entendi, mas deixa eu ver se eu entendi direito. O senhor e o deputado Rigoni, relator, estão
analisando a possibilidade de que o texto preveja que saia da Constituição. Você introduz a redução de jornada temporária por 12 meses e retira da Constituição a possibilidade que já existe de demissão de servidor estável. Isso é uma forma, inclusive, de deixar... De você deixar claro para o servidor público que o que se pretende... Dar mais segurança para eles. O que se pretende não é demitir... Que, na verdade, o mecanismo da jornada é um mecanismo para você ajustar. É como se você tiver, por exemplo, na sua empresa, né? E quantos partidos de esquerda negociaram isso? Com sindicatos. Com sindicatos, né? Reduzir jornada para preservar empregos. Você está num estado de calamidade, de desajuste completo, né? E você faz um ajuste com o teu profissional, uma redução de jornada, para você preservar o emprego. Que todo objetivo é que a gente preserve empregos públicos. E em que estágio está essa proposta? Foi conversado com o deputado Rigoni? Nós vamos discutir isso. Por isso que nós precisamos da comissão especial com plano de trabalho iniciado para que a gente possa aprofundar essas discussões. Essa proposta partiu do senhor ou partiu do Rio? Essa proposta partiu de mim. Partiu do senhor. Entendi. Mudando um pouco de agora de assunto, deputado, mas não tanto mudando assim, que apesar de ser esporte também é economia. Claro. A proposta que passou na Câmara agora ainda precisa ir para o Senado, transformar clubes em empresas. A gente tem uma situação de dívida muito grande da maior parte dos clubes brasileiros, questão fiscal interna em grande parte em situação de calamidade. Pela proposta que o senhor relatou, se ela vier a se tornar lei, o senhor acha que em que medida pode ser melhorada essa situação financeira do futebol brasileiro em geral? Olha, Caio, você tocou logo de largada no ponto principal, que é a premissa desse projeto. A gente precisa olhar o futebol. Claro que eu sou flamenguista, apaixonado por futebol, jogo bola, gosto. A minha vida toda a gente acompanha o futebol, o país do futebol, né? Mas a gente precisa olhar o futebol também do ponto de vista econômico. O futebol é uma cadeia produtiva subutilizada no Brasil e que precisa ser intensificado. O futebol gera 300 mil empregos, podia gerar mais de 1 milhão. O futebol representa 0,7%. Esse número é da FGV, é o estudo da cadeia produtiva do futebol feito pela FGV. O futebol gera 0,7% do PIB, ele podia gerar... 0,3% do PIB podia gerar 1%, mais de 1% do PIB. Quantas pessoas ficariam felizes em trabalhar com futebol? Né? Poder ter emprego, nós temos 12 milhões de desempregados, poder ter um emprego e trabalhar para o futebol. Então o futebol tem que ser visto como uma oportunidade econômica também, uma cadeia produtiva mais ativada. Isso passa pela profissionalização dos clubes. Quando a gente olha o mundo que está dando certo, seja do ponto de vista esportivo, seja do ponto de vista econômico, a gente precisa olhar as causas desse problema. E uma dessas causas é o formato de organização dos clubes. Os clubes se organizam aqui no Brasil, majoritariamente, salvo uma ou duas exceções no máximo, eles se organizam como instituições sem fins lucrativos, associações civis, que não pagam impostos e que não têm um formato empresarial. Tem patrocínios, né? Quando a gente olha a camisa dos clubes, tem um patrocínio, mas não tem investidor. Isso subutiliza o potencial econômico que tem o futebol brasileiro. Mas existe uma perspectiva de melhora em que medida, por exemplo? Dá para dizer que dentro disso... Isso é um chute que eu estou... Por exemplo, em 10 anos a gente vai ter uma dívida X% menor. Olha, em outros países essa transformação aconteceu muito mais rápido, tá? Por exemplo, na Inglaterra, a Premier League, ela teve uma aceleração de entrada de recursos, investimento, rentabilidade muito maior, muito mais rápido do que 10 anos. Clubes que hoje são destaques no mundo deram essa virada em muito pouco tempo. PSG, na França, em 5 anos, mudou completamente o status quo. No caso da Premier League, a gente tem um contexto maior, que teve o relatório Taylor, depois de Hillsborough, que foi uma coisa que não partiu só dos clubes, certo? Foi uma ação em certa medida de governo. Não, eu sei, foi aquela a CPI famosa que teve do problema dos estádios. Isso, mas ela, organizada do ponto de vista comercial, a CPI trouxe muitos aspectos de segurança nos estádios, para o torcedor, enfim, evitar os conflitos que existiam com os hooligans, os famosos hooligans. Claro. Mas do ponto de vista comercial, o salto da Premier League é um salto recente, né? Por exemplo, hoje na revista Exame saiu uma matéria dizendo que o Chelsea já está sendo negociado com um investidor americano, de um fundo americano de 60 bilhões
de dólares para comprar o Chelsea por mais de 13 bilhões de reais. Assim. O mercado do futebol está em ebulição no mundo inteiro, o mundo está líquido, e esses investidores, esses fundos estão buscando investimentos no futebol e o Brasil está completamente à parte disso. Por quê? Porque os clubes não se organizam de formato profissional, porque nós não temos uma liga dos clubes que seja comercialmente pró-mercado. Então, isso nos deixa fora desse mercado. O investimento vai para o Uruguai, o investimento vai para tudo quanto é lugar do mundo, vai para a Índia, né? Agora, para o país do futebol, o investimento não vem, porque nós temos ainda um formato amador de organização dos clubes. Alguns clubes, é verdade, mesmo nesse formato, deram um salto de gestão. Flamengo é um exemplo, o Grêmio é um outro exemplo, mas esse salto é um salto grande, melhorou muito, mas para ainda pensar num Flamengo como empresa, a própria Exame, que eu citei aqui, fez um estudo também nesse final de semana. O Flamengo, inclusive, não quer, né? O Flamengo não quer, mas mostrou esse estudo da Exame o que era o potencial do Flamengo se tornasse empresa. O Flamengo, que hoje não vale 1 bilhão, valeria 3, 4 se tivesse em formato de empresa. O Flamengo tem uma questão particular, porque o Flamengo é capaz de sobreviver dado o tamanho da sua torcida. Claro. O Flamengo são 43 milhões de torcedores. O Flamengo é 4 vezes o tamanho de Portugal. O Flamengo é maior do que a Espanha. Então, é importante a gente entender que o Flamengo consegue se organizar nesse formato, mas muitos clubes não vão conseguir competir. É difícil você colocar num estádio, o Flamengo tem 20 milhões de reais de folha de pagamento contra um time como o Fluminense, um time ainda da Série B, claro, que tem 2 milhões de folha de pagamento. Então, isso vai cobrar um preço caro e a gente tem que olhar o futebol para que o futebol possa ser competitivo, para que o futebol possa entrar no circuito desse investimento que o mundo está fazendo, que a China, que os chineses estão fazendo, que os americanos, que os ingleses e que os próprios brasileiros, cara. A gente tem uma situação tão anacrônica que o investidor brasileiro não investe no Brasil. Quer um exemplo? Ronaldo Fenômeno. Ele tem o Valladolid na Espanha. Comprou o Valladolid na Espanha, mas não compra um clube aqui no Brasil. Então, assim, eu acredito que a mudança desse formato, com a aprovação no Senado, porque nós já aprovamos na Câmara, majoritariamente, com voto de praticamente todos os deputados, à exceção do PSOL, todos os partidos votaram. O senhor cita a Espanha, por exemplo. A Espanha teve o processo de transformação de clubes em empresas, se não estiver enganado, na década de 80. O senhor 90. 90. O senhor estudou isso, me corrija se eu estiver errado. Só que a gente tem na Espanha dois clubes gigantes, mais 2 clubes em situação financeira muito boa, o Atlético de Madrid, o Valência, Sevilha principalmente, o Bilbao Barcelona. Mais ou menos. Não, os dois que eu citei, Barcelona e... Mas a realidade geral do futebol espanhol é uma realidade que tem 2 mundos. Você tem dois clubes fora incomparáveis com quaisquer outros, 4 ou 5 num segundo escalão, e o resto faz figuração. E isso é uma coisa que Isso é uma coisa que o modelo de empresa deveria ter corrigido lá e não corrigiu, por exemplo? A gente tem que olhar, cada país teve a sua particularidade. Tá? Na verdade, esses 4 clubes que não são empresas, né, no modelo clássico, né, sociedades empresárias, eles foram exceções à legislação que foi aprovada na Espanha na década de 90. Eles criaram uma exceção, é como se a gente tivesse aprovado o clube empresa aqui obrigatório, claro, e criasse uma exceção para o Flamengo e para o Corinthians, por exemplo. E aí criaram uma exceção lá, a regularidade de pagamentos durante os últimos 5 anos e tal. É importante, aí esses clubes, o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao e o Osasuna, né? Eles se mantiveram como associações civis. Mas lembra que eu te falei que o Flamengo consegue sobreviver no formato de associação? É o mesmo caso do Real Madrid e do Barcelona, o que não é o caso do Osasuna e do Atlético de Bilbao, porque são clubes que têm a maior parte da torcida. Basicamente, os espanhóis torcem para esses 2 clubes, então eles conseguem ainda sobreviver. Mas é importante a gente lembrar também, lá existem responsabilidades tributárias, tá, e responsabilidades patrimoniais completamente diferentes do que existe aqui. O Pérez, que é o presidente do Real Madrid, para ele ser candidato a presidente do Real Madrid, ele tem que aportar fiança bancária de 15% das receitas totais, o que não acontece aqui. Então, assim, existe, não é empresa, mas tem responsabilidade como se empresa
fosse. Entendi. Então, a gente precisa olhar os modelos de cada país. Então, eu acredito que lá no mercado espanhol é o mercado que é basicamente um duopólio de times. Agora o Atlético de Madrid está conseguindo rivalizar com esses dois clubes. Mas a Espanha também teve um outro problema. A Espanha ela resolveu adotar um modelo de tipo societário exclusivo para o futebol, que são as SADs. Né? Que nós, pelo menos no meu projeto, eu não parti para esse modelo, porque é um modelo que engessa muito o formato empresarial. A Espanha, por exemplo, quando viu uma crise econômica, derrubou os clubes em formatos empresariais, dado as amarras que tem esse tipo societário exclusivo, entendeu? Então, a gente adotou um modelo de liberdade de tipo societário, como já existe na legislação brasileira. Então, a gente foi olhando na construção desse substitutivo diversas experiências. É claro que eu tendi muito mais ao modelo inglês, que é o modelo espanhol. Que é o modelo do que o modelo espanhol, porque é um modelo que está dando muito mais certo do ponto de vista econômico do que os outros modelos. Entendi. E também, como eu disse, isso também é economia, e continuando na economia, agora já indo para o final da entrevista, como o senhor enxerga, a gente tem várias pessoas na Câmara, inclusive o deputado Marcos Pereira e o presidente Rodrigo Maia, quando o Paulo Guedes fez a citação do AI-5, criticaram muito duramente ele. Dizem, inclusive, que isso atrapalha na economia, porque causa incerteza. Se eu não estiver enganado, foi essa a expressão que o Rodrigo Maia utilizou. Como o senhor enxerga isso tudo? Não, isso eu concordo plenamente. Provoca imensa incerteza. Porque o mundo desnecessário na Câmara. O mundo está olhando a América Latina do ponto de vista da segurança institucional. E quando se tem uma declaração como essa, por exemplo, que ela flerta com a possibilidade da volta de um regime ditatorial, ou quando ela abala do ponto de vista institucional, como muito se disse, não, vamos criar uma nova constituinte para... Todas quando nos aproxima dessas incertezas institucionais com o que a gente está vivendo na América Latina, isso é muito danoso também para a economia. O investidor ele acaba colocando no mesmo balaio a América Latina. Então, claro, o que está acontecendo na Bolívia, o que está acontecendo no Chile, essas questões também impactam, principalmente quando tem esses flertes com a falta de rigor institucional. E causa um desconforto nos deputados em apoiar o governo? Olha, isso causa uma desconfiança, né? Não é. Até porque quando isso está na boca de um ministro da dimensão do ministro da Economia, mesmo que a intenção de fundo não tenha sido essa, mas não pode nem passar perto de ter, isso não pode passar nem na cabeça de ninguém. Claro. Então, isso realmente causa um desconforto enorme, até porque não pode isso estar no primeiro escalão, porque porque a gente já tem visto isso no segundo, terceiro escalão do governo, esse desejo, essa utopia de achar que pode ter uma... Quando a gente vê isso no segundo, terceiro escalão, a gente espera que o primeiro escalão... Que vai refutar, que vai ser rigoroso em relação a isso. Então, mas eu acredito que isso já passou. O próprio Bolsonaro deu depoimentos aí refutando qualquer tipo de flerte com retrocesso democrático. Entendi. E, deputado, indo pro final da entrevista, a gente tem uma série de perguntas que a gente faz aqui para todo mundo que vem aqui, todos os políticos que vêm aqui no nosso estúdio. Elas mudam um pouquinho de acordo com a pauta da Câmara, mas em geral é sempre o mesmo. Primeiro, eu queria tudo em poucas palavras, por favor. Como que foi a infância e adolescência do senhor? Minha infância, eu nasci no Caxambi, lá, que é um bairro da Zona Norte do Rio, do subúrbio do Rio de Janeiro. Depois morei em Jacarepaguá, que é da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma infância de um filho da classe média, de servidor público, de uma professora, enfim, que estudou muito para poder chegar até vencer na vida. A família do senhor, servidor público e professor. Então, meu pai foi funcionário do Banco do Brasil, minha mãe professora primária da rede privada, vem de uma família de classe média mesmo. Média. E por que o senhor entrou para a política? Como que foi esse processo? Olha, entrei na política na década de 90. O senhor foi do PDT, do MDB e agora é do DEM. Desde do ano passado está no DEM, certo? Não fui do PDT, não. Eu fui do DEM, antigo PFL. Desculpa, tive um... Fui do PSDB, fui do PSDB, fiquei um período no MDB e voltei ao DEM.
eu entrei na política... 3 partidos, no caso. Eu sou economista, né, me formei como economista, trabalhava no mercado financeiro e tive o convite do ex-prefeito do Rio, na época o Eduardo Paes, e do César Maia, que é o pai do presidente Rodrigo Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro na década de 90, para que pudesse compor uma equipe de jovens que eles estavam montando na cidade do Rio, e aí começou a minha história na política. Liberação ou flexibilização do uso de drogas, como a gente teve em Uruguai, Canadá e alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo. O senhor é favorável ou contrário? Eu, nesse momento, contrário. Nesse momento, contrário? Eu acredito que a gente não tem ainda conhecimento suficiente e maturidade. Acredito que isso é uma decisão também que tem que ser tomada do ponto de vista de um plebiscito. Acho que o próprio parlamento tem pouca legitimidade para entrar num tema tão importante para a sociedade como esse. Flexibilização das leis sobre aborto. Sou contra. É contra. Independência do Banco Central. A favor. A favor. Flexibilização maior do porte de armas. A gente teve já uma votação sobre isso na Câmara, mas existe a expectativa de que ano que vem essa discussão volte. Eu acredito que está suficiente. Do jeito que foi aprovado, tá bom. E prisão, no caso, início de cumprimento de pena de condenados em segunda instância. A favor? A favor, com as modificações dos artigos 102 e 105 da Constituição. Que é a proposta que está na Câmara. É a proposta que está na Câmara. Para quem não está acompanhando, tem 2 propostas disso também, uma na Câmara e outra no Senado. A da Câmara é uma PEC que mexe na Constituição, nos artigos 102 e 105. A do Senado mexe no Código Penal, certo? Isso. A da Câmara, ela, no 102 e no 105, ela estabelece que os recursos especiais ao STJ e ao STF, eles são dados já a partir do cumprimento da execução da pena, não só para os crimes, mas também para todo o sistema de justiça. Civil, exatamente, etc. Isso na prática faz com que o trânsito em julgado passe a ser a segunda instância. Exatamente. Essa era a nossa última pergunta. Eu queria agradecer ao deputado Pedro Paulo por ter vindo até aqui ao nosso estúdio. Esse foi o Poder 360 Entrevista. No nosso canal no YouTube, acompanhe as principais notícias do poder, da política, da economia no Poder 360. Até a próxima.